Bom, gente, o passo a passo de hoje, então, vai ser essa casinha. Nós vamos usar essas bandejinhas que vem do supermercado. Tem esse tipo de isopor aqui. Nós vamos usar vários potinhos, tampinhas, coisinhas pequenininhas que a gente tem que se pareçam com vasinhos. Eu escolhi a cor de terra para imitar o barro, como se fosse vasinhos de barro, mas é opcional, tá, gente? Depois vocês escolhem a cor que vocês quiserem, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai para esse tamanho de vasilha, de quadrinho, eu vou usar 2 bandejinhas. Gente, não tem muito como eu passar medidas, tá? Porque vai depender muito da moldura que vocês tiverem aí. Eu vou mostrar pra vocês, olha. Eu vou usar essa daqui. Ela tá com 20 por 20, mais ou menos. 20 por 20,5. Isso daqui, na verdade, não é uma moldura. É uma caixinha de MDF que eu comprei. Essa é a parte do fundo da caixa. Saiu bem mais barato do que a moldura na lojinha. Então, eu optei por comprar a caixinha, porque daí eu aproveito tanto a caixa quanto a tampa dela pra fazer o molde, pra fazer a moldura. E aí, o que eu fiz? Eu pintei, passei tinta, passei verniz pra deixar bem impermeabilizado, porque o MDF ele não suporta a água e a gente vai precisar regar essas plantinhas. Então, é importante impermeabilizar bem, tá bom? Se vocês forem usar isso. Se for madeira maciça, como esse daqui, por exemplo, ó, esse daqui é madeira. Daí não precisa passar muita tinta, não. É uma camada de verniz já tá ótimo. Bom, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai cortar tirar essa parte curva, né? E vou ficar com 2 plaquinhas. É importante que o estilete ele esteja com um corte bem afiado, porque senão ele fica deixando rebarbas, não fica legal. Então, 2 plaquinhas. O que eu vou fazer agora? Eu vou uni-las com cola. Essa cola aqui ela é suficiente. Um pouquinho só de cola, não precisa muito. Pouca coisa. Daí a gente vem aqui e une pelo centro. Se você tiver alguma placa maior, ou se você for fazer uma casinha menor, daí não precisa fazer esse processo. Esse daqui, por exemplo, ó, é uma base de bolo. Quase deu pra fazer, tá vendo, ó? Mas é um bolo pequeno, então se você tiver uma base de bolo que for aqueles bolos maiores, aí nem vai precisar fazer isso, é só retirar o retângulo daqui. Bom, coladinha, o que eu faço agora? Eu venho aqui e acerto o ângulo, olha, tá vendo? Coloco na base do isopor e eu vou cortar. Pra ele não ficar torto, vai ficar bem certinho. Cortei. Aí agora eu já tenho 2 ângulos bem corretos, aí eu já posso fazer as medidas a partir deles, né? Essa parte e essa já ficou com o ângulo certinho, pra não ficar retorcido, pra não ficar torto. Então, eu venho aqui, meço pela parte de dentro, aqui tá dando 19 e 3 milímetros, mais ou menos. Então, essa vai ser minha largura, olha. 19 e 3 milímetros. 19 e 3 milímetros. Venho e corto, ok? Então, encaixou direitinho. É isso que eu quero, que encaixe direitinho. Aqui em cima ficou só um pouquinho torto, mas ele vai ficar um pouquinho menor mesmo, que é o espaço do telhado, tá? Então, eu vou colocar 16 e vou acertar. Mas igual eu falei, gente, essas medidas são pra essa moldura que eu tô usando. Se vocês tiverem aí uma maior ou uma menor, aí vocês fazem a adaptação, tá bom? Vamos lá. Pronto, então eu já tenho aqui cortadinho no tamanho correto. Agora, eu vou fazer as medidas da janela e da porta. Também não tem muita regra.
Eu costumo usar as próprias medidas da régua, pra facilitar. Então, aqui eu vou considerar, aqui na verdade, eu vou considerar a partir dessa base aqui. Eu vou fazer como se fosse a base da casa, né? Que é um pouco mais alto. Então, esse daqui tá com 2,5. Então, eu vou começar a marcar a porta a partir de 2,5. Seria aqui. E a minha porta, eu quero que ela venha até aqui em cima. Essa vai ser a proporção dela. Para esse tamanho de quadrinho, eu tô usando 4,5 centímetros de largura na porta. E na janela, eu tô usando 4 centímetros. Meio centímetro a menos. Falta o meio aqui. Se vocês forem fazer a marcação, eu tô fazendo a marcação com caneta, pra vocês verem melhor. Mas, normalmente eu uso a caneta sem a tinta. Porque essa tinta da caneta costuma me dar trabalho depois. Dependendo da tinta que você usar, ela borra. Então, se vocês puderem usar uma caneta que já tenha acabado a tinta, facilita também, tá bom? Então, aqui eu fiz a marcação da porta. Ó, aqui eu já tenho medido. Porta e janela. Agora a gente vai retirar isso daqui. Com o estilete bem afiado. Se ele não tiver com a pontinha boa, você vem aqui e quebra ele, pra ele pegar a pontinha boa, tá? Ele tem que estar com o corte bem novo pra esse trabalho aqui, nessa parte. Porque senão, não vai sair legal, tá, gente? Ó. Cortei. Talvez esse vídeo fique um pouquinho mais longo que os outros, mas é porque realmente essa casinha ela tem mais detalhes, não dá pra fazer muito rápido, tá? Vamos lá. Então, a gente tira. Ó, ficou certinho. Essas partezinhas que a gente tirou, a gente vai poder aproveitá-las. Eu vou precisar, olha, eu posso vir aqui... Porque depois eu vou colar na parte de trás da janela pra poder dar altura, tá? Eu já mostro pra vocês, mas a gente pode tirar assim. Vou usar tudo isso daqui. Depois eu vou colar aqui. Olha, porque eu vou precisar pra dar um pouco mais de largura nessa parede, como se fosse a largura da parede, tá vendo? Então, depois eu vou usar esses pedacinhos todos aqui. Mas antes disso, eu vou fazer o detalhe do tijolinho. Esse detalhe aqui, ó. Esse daqui, tá bom? Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui com o estilete, meio colocado de lado, e a gente vai e arranca um pedacinho, assim. Deixando ele, ó. Tá vendo como ficou? Como se fosse arrancando uma lasca mesmo. Aqui, eu vou fazer só aqui e vou fazer aqui. Não vou fazer muito nisso, não. Ó. Tenta deixar o mais desigual possível. Dá uma, né? Cuidar pra não cortar a mão, mas dá aquela comidinha ali. Eu faço com esse furadorzinho aqui ou com uma caneta sem tinta, tá? Porque... senão, depois a tinta da caneta me dá trabalho pra poder fazer a pintura. Então, eu faço sem, ó, tá vendo? Como se fosse a marcação do tijolinho. Olha. Assim. Ó. E aí, eu venho e faço algumas coisinhas assim, ó, bem aleatórias. Tá vendo? Ó. Olha como ficou. E venho aqui também. Faço uma linha... como se fosse do tijolo. E de novo. Isso. Ó. Tá vendo como ficou?
Vai ficar assim. Depois que eu fiz isso, eu vou reforçar essa minha emenda aqui, tá? E vou colar as laterais que eu falei pra vocês. Então, vamos lá. Vou reforçar essa emenda. E eu vou usar o próprio isopor da própria bandeja, porque daí vai manter a altura que eu quero, tá, gente? Ó. Todas as sobrinhas a gente vai guardando pra fazer isso daqui depois. Na lateral. Não precisa muita cola, sempre pouca cola. Dá uma deslizada assim pra cola espalhar. E vem colando em toda a lateral. Isso fica um pouco... Aqui. O importante aqui é que essa parte aqui fique bem certinha, tá bom? Pelo lado de cá não tem problema, que sobrar sobrou, tá tudo certo. Isso. Aqui. Sempre alinhando, como se fosse a parede mesmo, aqui sempre alinhado. A gente vai colando até finalizar. Isso aí, pronto, terminei. Essa parte que vai ficar pra baixo, eu vou colocar um apoio aqui também, porque é onde eu vou colar depois aquela base da casa. Então, eu preciso de um pouco mais de sustentação aqui, tá bom? Ok. Pronto, tudo colado. Aqui também vou colar. Aí, já tenho a minha sustentação. Isso feito, eu vou usar palitinhos de sorvete para fazer as madeiras da porta e da janela. Aí aqui, a gente vai, vocês podem escolher a cor que você vai usar. E aí o que eu fiz? Eu misturei um pouquinho de massa corrida na tinta, quer dizer, um pouquinho de tinta na massa corrida, escolhi até ficar na cor que eu queria. Por quê? Porque eu quero uma textura mais grossa, tá? Eu não quero só aquela texturinha da tinta. E aí eu venho aqui com uma espátulazinha e venho espalhando. Olha. Venho espalhando. Nessa casinha aqui, eu fiz isso com o branco, mas vocês conseguem ver a textura, tá vendo, ó? Nessa eu já quero colorido, então eu já misturei a tinta na massa corrida, tá? Daí vem espalhando, espalha bem. Espalha bem e deixa secar. Eu já tenho uma aqui finalizada, já tá seca. Isso daqui, ela vai ficar assim, tá vendo? Pra mim tá ótimo assim, manchadinho. Eu quero mesmo uma aparência mais rústica, tá? Agora, a gente vai usar os palitinhos e a gente vai pintá-los. Então, eu vou usar a tinta
Aqui eu tô usando a tinta PVA, tá? Mas pode ser acrílica, pode ser que você tiver aí. E eu vou pintar, assim, bem grosseiramente, olha, tá vendo? Nada de muito capricho, não. Bem grosseiro mesmo, pra ficar parecendo um pouquinho a madeirinha, tá? Depois de feito tudo isso, eu vou pintar várias dessas ripinhas. Aqui acho que eu vou usar 6 delas e aqui eu vou usar 4. E aí eu vou começar a colar. Gente, peraí. Primeiro eu vou fazer a moldura dessas janelas, como se fosse o portal, né? Então, eu preciso... Essas que vão ser a moldura aqui, eu vou pintá-las dos dois lados. Ó, eu vou fazer isso daqui, eu vou colar, tá vendo? Então, essas que serão a moldura, elas vão ser pintadas dos dois lados. E aí, eu venho com a cola... Escolho um lado, passo um pouquinho de cola, coloco aqui. Se vocês usarem esse mesmo tipo de palito que eu tô usando, essas duas plaquinhas, elas dão exatamente a largura desse palitinho. Então, fica certinho, ó. Tá vendo? Aqui, ó, tá vendo? Ficou certinho a largura da parede. Vamos lá. Ui, vem meu dedo. Aqui. E aqui. Ok? Finalizei esse lado. Essa parte do tijolinho, você pode fazer antes de colocar o portal, ou pode fazer depois também, não tem problema, tá? Eu prefiro fazer antes, acabei esquecendo, mas eu prefiro fazer antes. Eu venho aqui, pego uma tinta, né, que eu acho que vai ser uma cor de tijolo, marronzinho, alguma coisa, e eu faço isso daqui, ó. Ó, tá vendo? Ficou como se ele tivesse descascado a parede. E é isso. Depois, eu vou dar uma envelhecida em todo o trabalho. E aí, eu venho aqui e faço os detalhes de... como se tivesse suja a parede e tudo mais, ok? E aí, depois que eu fizer essa parte, eu venho aqui e eu vou começar a colar as madeirinhas aqui atrás, olha. Por aqui. Então, passo um pinguinho de cola aqui, nas laterais, e eu venho com a madeirinha aqui. Por isso que eu fiz eu coloquei essa outra plaquinha, pra me dar a altura que eu preciso da porta. Ó, um pinguinho aqui, um pinguinho aqui. Vem com outra madeirinha, bem coladinha juntinho. Ó, tudo ela. Isso, olha, tá vendo que legal que ficou? Olha que legal. E aí, eu vou fazer a mesma coisa com a janelinha, tá? Mesma coisa com a janelinha. Bom, agora eu vou fazer essa base e eu vou fazer esse aparadorzinho aqui na janela, tá bom? Então, vamos lá. A base, eu recortei uma tira de 2,5 centímetros pra colocar aqui. E eu usei uma tinta misturada com areia, pra ficar com esse aspecto granulado, tá vendo? É só colocar um pouquinho de areia na tinta, que ele fica assim, tá? Mistura, passa, deixa secar e vem e cola. Eu prefiro fazer as partes separadas pra depois pintar, porque aí o acabamento fica mais bonito. Porque se você montar toda a casinha pra depois pintar, fica mais difícil, porque, né, às vezes você vai passar aqui, o pincel bate,
né? E aí acaba ficando, não fica tão, com um acabamento tão legal, tá? E aí vem, cola aqui. Coloquei ao contrário. Peraí, gente. Bom, então vamos lá, vamos fazer esse suportezinho que vai aqui. Eu vou usar a medida do próprio palito. E eu vou tirar... a medida do próprio palito. E aí, eu vou deixar... Aí venho aqui, nessa largura da janela, vou deixar passar um pouquinho. Só um pouquinho. Ficou assim. Depois, eu venho e eu vou cortar 2 triângulos pra fazer esse suporte de baixo, olha. Assim, tá vendo? E aí, eu venho e colo aqui, tá vendo? Colo aqui, alinho com essa parte de trás, porque aí o que sobrar aqui, eu corto. Ó. E de novo. Alinho com a parte de trás. Meço mais ou menos a mesma distância. Corto o que sobrar, ok? Depois eu venho e eu vou cortar o palito. Sim, 2 do mesmo tamanho. Gente, se vocês quiserem cortar com estilete, tá certo também, tá bom? Eu tô usando a tesoura porque é mais prático. Pode usar também a tesoura de poda do jardim, que também corta melhor. E aí, a gente vem e cola aqui. E cola aqui. Ó, em cima vai ficar assim, tá bom? Deixa eu colar. Aí vem de novo com a tinta. Eu vou pintar essa madeira, do mesmo jeito que eu pintei a janela e a porta, sem se preocupar muito com cobrir todas as partes. Enquanto seca, a gente vai fazer a escada, tá bom? Vamos lá. A escadinha, eu usei 3 plaquinhas. Vou colá-las mais ou menos na largura da porta, ó, tá vendo? Cola.
E aí eu venho aqui e faço de novo aqueles detalhes como se fossem o tijolinho. Olha. Acho que aqui vai ficar melhor se eu fizer no meio. Fazer no meio. Fazer no meio. Ok? Faz desse lado de cá também. Escolho a cor da tinta que eu vou usar. Acho que eu vou usar esse marrom mais escuro. Enquanto seca, a gente vai cuidar do telhado. Como é que eu fiz esse telhado, gente? Eu usei esse tipo de papelão aqui. A gente já compra ele assim. Eu tinha uns restos que eu tinha usado para fazer umas embalagens de presente, então eu já tinha isso aqui. Mas se você não tiver, você pode usar uma caixa normal e tira uma das partes do papel, assim. Ó, tá vendo que ele é coberto dos dois lados? Aí você vem e arranca assim, ó, tá vendo? Arranca com mais cuidado, tira essas partes e dá pra usar também, tá bom? Como eu já tinha, eu usei isso daqui mesmo. Eu passo uma camada de verniz, passo tinta, passo verniz, passo tinta. Pelo menos umas 2 camadas. Por quê? Porque como é papel e vai ficar no tempo, vai ficar com uma água e tudo mais, eu não posso correr o risco dele inchar, né, apodrecer. É papel, tá bom? Aí, agora eu vou medir o tamanho que eu vou querer desse teto aqui. Aqui. Tá vendo? Acho que eu quero ele um pouquinho menor. Vou cortar mais um pouquinho. Vou deixá-lo aqui. Isso. É isso. Se vocês forem usar uma moldura bem larga, igual essa que eu tô usando, não precisa fazer essa parte que eu fiz aqui, tá? Pode ir direto na moldura. Mas essa era uma moldura fina, tá vendo, ó? Então, eu coloquei mais uma plaquinha de isopor e fiz os tijolinhos aqui pra fazer como se fosse uma calçada, uma beirada pra colocar as plantinhas, tá bom? Mas como essa já tem, eu não vou colocar nada, tá? Vou deixar desse jeito. De repente pintar aqui na cor marrom mesmo. Aqui
Aí eu vou dar uma envelhecida nesse teto. Eu vou usar o sépia mesmo. Vira aqui e dá uma sujadinha. Isso. Enquanto seca, a gente vai fazer o trabalho de envelhecimento também das paredes e das portas e janelas. Eu vou usar a tinta um pouco mais aguada para fazer isso, tá? Então, eu venho aqui com o próprio sépia. Um pinguinho de água. Dou aquela sujadinha no pincel e eu venho aqui fazendo a sujeirinha de envelhecimento. Gente, esse daqui é o olho e é também opcional, tá? Eu acho que fica melhor, então eu sempre faço. Só. Então, aquela sujada nas paredes, nas janelas. Agora, eu vou colar aquela partezinha que já secou. Vou colar aqui na janela. Alinho essa partezinha aqui. Deixa eu colar. Ó, ficou assim. A escadinha eu vou colar direto na moldura. E eu vou passar um pouquinho de marrom aqui. Pintei, secou. Agora a gente vai começar a montagem. Primeiro a gente vai colocar essa parte
aqui. Pulei a escada. E vou colar o teto aqui. Aqui. É isso, gente, ó. Praticamente pronto. E o que que eu fiz agora? Esse daqui é esses negocinhos que vem na pizza, sabe? Eu fiz como se fosse um banquinho pra colocar. E esses potinhos, olha. Esse daqui é uma tampinha de pasta de dente, imitando vasinho, que eu pintei de marrom. Isso é uma jardineira que eu fiz com metade de uma caixinha de fio dental. E olha só, nosso resultado final. Espero que vocês tenham gostado, mas olha, não vai embora ainda. Eu tenho mais uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Esse quadrinho ficou comigo aqui no meu quintal durante 1 ano. E aí depois de 1 ano eu tive um problema com a moldura. Lembra que a gente usou uma moldura de MDF? E aí eu precisei fazer a manutenção dele. Então fica aí, porque eu vou te mostrar 1 ano depois a manutenção desse quadrinho, tá bom? Eu vou levar pra vocês a manutenção desse quadrinho aqui. Esse foi o primeiro quadrinho que eu fiz com essa técnica. E aí o que aconteceu? Eu usei essa plaquinha de isopor pra fazer a base aqui. Mas eu não fiz reforço, não fiz nada. E aí o que aconteceu? Eu usei uma moldura muito fina e ela ficou sustentando mais ou menos até aqui só. E quando eu coloquei o quadrinho, ele começou a dobrar desse jeito assim, ó. E as bases começaram a cair. Então eu retirei e agora eu vou usar uma moldura bem mais larga, tá vendo? Pra dar a sustentação que eu preciso nessa base daqui. E aí eu já vou aproveitar também e fazer a manutenção das florzinhas, né? Porque algumas cresceram, outras caíram. Então eu vou refazer essa parte das florzinhas, tá bom? Já escolhi aqui as flores que eu vou usar pra cada vasinho. E aí eu vou montar com vocês. Olha como elas estão enraizadas, né? Essa daqui é a que eu plantei no vídeo mesmo. Ela tá desde aquela época, nesse potezinho aqui, olha. Nessa tampinha de pasta de dente, ok? Então vamos lá. Bom, vou fazer a adubação também. Vou fazer a manutenção completa desse vasinho. Vou começar por esse daqui, já tá preso. Eu escolhi essas duas plantinhas pra complementar esse vaso, pra encher. Então eu vou fazer, primeiro vou usar uma bolinha dessa de coach pra esse vaso. E aí depois eu vou colocar a plantinha que tá faltando pra complementar. Vou usar essa minha pinça, vou fazer a maquinha. E aí eu vou colocar a plantinha que eu já escolhi. Eu sempre falo pra vocês que eu costumo fazer com uma planta sem raiz. Porque quando a gente vai colocar nesses vasos bem pequenininhos, às vezes é difícil de acondicionar a raiz, né? Então eu prefiro sem raiz, que é mais fácil. E essa daqui, como tem um lado, eu não vou importante encher de cá, só o lado de cá tá bom. Porque aquele lado de lá vai ficar no lado da parede, ok? Daí eu venho, vou completar um pouquinho mais de pó de coco. Ele acabou compactando, então eu vou complementar. Olha como ficou lindo, tá vendo? Pra esse daqui, eu escolhi outra plantinha, então eu vou retirar essa. Apesar de eu amar essa plantinha aqui, eu achei que ela é muito alta, esticou muito, então eu vou usar uma mais baixinha. Aí eu vou colocar aqui um super vivo. Vou colocar uma botinha também de coach pra fazer já a adubação. E aí, vou colocar essas aqui. Deixar ela bem compactinha com pó de coco, porque ele tende a compactar, né? Conforme eu já expliquei pra vocês, eu uso pó de coco porque aqui a gente não tem espaço nesses vasinhos pra colocar pelita, carvão, todos esses condicionantes que a gente geralmente usa. Mas, e o pó de coco ele ajuda também a reter um pouco mais a umidade, tá? Então, por isso que eu uso só o pó de coco, ok? Pra esse, eu escolhi todos esses vasinhos eu já ensinei vocês a fazer, tá, gente? Tem um vídeo aí no canal que eu já expliquei como que eu faço. E aí eu já deixo vários vasinhos assim prontos. E tento deixá-los também enraizados, porque depois eu vou montar a minha casinha, eles já estão prontos, ok? Uma botinha. Uma aduba é sempre longe da raiz, então eu coloco no cantinho. Esse vai ficar assim. Agora eu vou montar esse outro. Pra esse eu escolhi uma plantinha que ela já tem as rosas pequenininhas, a outra dela já é pequenininha. E aí eu vou fazer como se fosse uma bacia de suculentas. Essa daqui, eu esqueci o nome dela, alguma coisa Versalhes, não lembro. Mas eu amo ela, e quanto mais sol ela toma, mais avermelhadinha, com essas pontinhas avermelhadas ela fica. Então eu acho que ela fica linda em arranjos. Ó, tá vendo? Eu acho ela muito fofa, a florzinha dela também é linda. Não sei se aqui no vasinho pequenininho ela vai florescer, mas ela é muito linda essa plantinha, eu amo ela. Olha que graça. Como se fosse uma bacia pequenininha, ok? E agora pra completar eu vou fazer essa daqui. Essa daqui eu acho que eu não vou colocar o adubo, porque o pote é muito pequeno. Apesar de eu vou colocar, pra fazer o teste. Vou colocar uma pra testar. Se vai ser muito, porque quando a gente coloca muito adubo, acaba queimando a planta. Mas se eu vou fazer o teste, vai saber como que funciona. O pote nesse potinho bem pequenininho. E aí, completamente esse vasinho. Agora, esse daqui, o terceiro vasinho, o segundo vasinho de tampinha de pasta de dente, eu vou colocar um cacto ursinho. Que eu também acho a coisa mais fofa, porque ele fica bem peludinho. Olha que lindo. Opa. E ele não é espinho, né? Assim. Ó. Que lindo que fica. Eu vou deixar ele bem mais alto. Ok? E aí, eu vou fazer a montagem, eu vou colar esses vasinhos aqui pra que eles caiam. De novo, né?
E eu vou reaproveitar esse telhadinho que a gente fez num vídeo aí passado. Eu vou aproveitar aqui, ok? Eu tô aqui com a palhinha na mão e vamos pra montagem. A primeira coisa que a gente vai colocar vai ser esse de baixo. Como eu fiz ele pra encaixar, então eu vou colocar assim. Um pouquinho de cola só pra fixar. Eu venho aqui e encaixo ele. Ok. Depois eu vou fixar essa parte aqui. Fixado. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês exatamente como eu tô fazendo. Deixa eu ver se eu arrumo uma coisa pra ficar melhor. Isso, agora ficou melhor. Já vou colocar também o telhadinho. Telhado. Aquele nosso banquinho. Só uma gotinha pra não ficar aparecendo, né? A cola. Esse daqui que é esse amarelinho, eu vou colocar ali no canto pra ele dar um pouquinho de iluminado aqui nesse cantinho, pra não ficar tão escuro. Esse daqui eu vou colocar ali na janelinha. Ok, e esse também, eu acho que eu vou colocar aqui embaixo. E esse, vou colocar um pouquinho de cola aqui pra ajudar a fixar na parede também. Aí. Prontinho, tá feita a manutenção do nosso quadrinho. E ficou assim o resultado final. Espero que vocês tenham gostado, gente. Até mais. E se você não segue a gente ainda lá no canal só de manualidades, esse canal é só de miniaturas, mas a gente tem um canal só de manualidades também. Se você ainda não segue a gente lá, se você ainda não conhece o canal, vai lá para conhecer, para maratonar os vídeos, porque tem muita coisa legal, tem muita manualidade, tanto para casa quanto para o jardim, tem muito vasinho, muita opção mesmo, gente. Fica o convite se você não conhece ainda. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link também. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!